Vamos chamar então agora para trazer uma opinião, mudando um pouco o olhar, a perspectiva. Vamos chamar o Joaquim Levy, ex-ministro da Fazenda, ex-diretor do Banco Mundial, ex-diretor e diretor financeiro do Banco Mundial. Vamos trazê-lo aqui para dar um olhar sobre o ponto de vista da economia, para que a gente tenha um outro olhar, porque também não é só a saúde, né? Como equilibrar a saúde e a economia, a gente tem que lidar com os dois nesse momento. Então, Joaquim, por favor. Alô, boa noite, tudo bom? Eu acho que, primeiro, parabéns pela iniciativa, obrigado pelo convite. É muito bom estar podendo falar com assim que é mais fácil, um pouquinho longo prazo, mas que tem efeitos na vida de cada um. Como acontece frequentemente, uma crise, quer seja uma guerra, quer seja uma questão de saúde, ela tem a tendência de acelerar certos movimentos que já estão acontecendo. Então, hoje o que a gente está vendo é uma série de tecnologias, algumas que já existiam, outras que são mais recentes, que estão sendo usadas intensamente e estão alterando as relações de trabalho, as relações de produção, de uma maneira que já se previa. Quer dizer, a maior parte da discussão do que vai acontecer, a nova economia, inteligência artificial, sistemas de comunicação, teleconferência, teletrabalho, e são tecnologias que uma fração da população já usa há bastante tempo e que a gente está prevendo um crescimento. Com essa crise, de repente, todo mundo vai estar usando isso. E não vai ser igual quando acabar a crise. Se você vai viajar mais ou menos, certamente viagem a trabalho, que muitas vezes é que dá mais dinheiro para quem, para o hotel, para a companhia de aviação, etc., vai mudar muito. A viagem de turismo, passado o medo, eu acho que vão voltar. A questão de comer fora, etc. e tal, também é da natureza humana, todo mundo quer se divertir, assim que puder, vai voltar. Então, acho que agora tem outros setores que vão mudar de maneira permanente. Isso é importante porque significa que, como eu falei, emprego, qual o trabalho que você vai fazer, vai mudar. Uma das áreas, para mim, nessa parte de comunicação que está mudando bastante é a própria medicina à distância. Quer dizer, nos últimos anos já teve a opção de startups e tal, que estavam fazendo desde marcação de consulta até o próprio diagnóstico e a discussão com o paciente à distância. Hoje, isso tornou ainda mais importante. Achei aí quem tem, quem pode, consulta o médico sem ir ao consultório, até para não se contaminar, como a Jaqueline falou, se o hospital pode ser uma fonte de contaminar. Então, tem todas essas coisas de longo prazo. Bacana, legal. Tem um outro aspecto que eu acho que vai ser muito interessante, que é o fato de que, por exemplo, ninguém, assim, todo mundo ouvia, todo mundo é muito preocupado, mas não fazia muita coisa pela questão ambiental. A questão do ambiental é um risco tão grande ou maior do que o risco do vírus. Quer dizer, da mesma maneira que tinha lá o Bill Gates falando que podia ter uma pandemia, etc., está cheio de gente que vem avisando, olha, a temperatura vai subir, vai ficar seco aqui no Brasil, se acabar com a Amazônia, ou se não tomar muito cuidado com a Amazônia, com o aumento de temperatura que está acontecendo, você pode ter uma fragilidade, uma transformação súbita e muito negativa que vai afetar o Brasil inteiro, porque o Brasil todo depende da umidade que vem da Amazônia. Tá? A nossa agricultura depende, no fundo, das chuvas e dos rios que são alimentadas fundamentalmente pela Amazônia através dos ventos que trazem água para o Planalto Central. Então, eu acho que o alerta fica muito claro. A diferença entre aqui o vírus e a mudança ambiental, que a mudança ambiental não vai embora se todo mundo for para casa, vai demorar anos para voltar ao natural. Por outro lado, se viu que, de repente, houve uma queda substancial das emissões, por exemplo, na China. O pessoal está vendo a imagem de radar, que mostra que áreas que eram poluídas permanentemente, milagrosamente, estão limpinhas, tá? De uma maneira mais forte até do que quando teve aquela paralisação das atividades em Beijing por causa das Olimpíadas, em 2008, quando eram férias para todo mundo e não deixavam o pessoal circular para a cidade
despoluir antes das Olimpíadas. Agora, o importante aqui é que, passada a crise, não se volte também a todos os velhos hábitos. Então, mensagem número 1 é, como toda crise, muda uma opção de coisas e novos hábitos se formam. 2, é um belo alerta para um problema que pode ser muito maior, que é o problema climático. E a gente deve aproveitar as oportunidades. Tem toda uma discussão aqui nos Estados Unidos que se o governo vai dar bailout, pagar para as companhias, salvar as companhias, tem que exigir que as companhias, na hora que elas recomecem de uma maneira mais limpa, mais verde. Obviamente não é exatamente o que está na cabeça do Senado republicano nem do Trump, mas tem uma pressão para que aconteça isso, já que você vai dar dinheiro para salvar as companhias. Bom, e aí tem a terceira coisa, que é o curto prazo. E para a gente? E como é que vai ser o amanhã? Aí eu tenho tem tido um debate, uma discussão, que também está começando a ser discutida aqui nos Estados Unidos, que é o seguinte: a gente entende a importância de todo mundo ir para casa, você fazer confinamento, etc. e tal. Mas essa é uma estratégia que a gente tem que entender quanto tempo que ela vai durar, o que a gente vai conseguir com ela, como é que ela é suportável. Porque, na verdade, é muito difícil a gente ter a população toda, mesmo 2 semanas, que dizer 2 meses, impossível 6 meses. Então, esperar que vai ter uma vacina na segunda metade do ano, ok, mas até lá, como é que se diz? O Inês é morta, tá certo? E depois não adianta pô-la no trono de volta. Então, eu acho que a gente tem que fazer um pensamento muito voltado a como que eu posso obter os melhores resultados com o menor impacto. E eu vou dizer uma coisa, eu sou muito enviesado em relação a isso. Eu tive uma experiência há muitos anos atrás, quase 20 anos atrás, na época eu estava no governo, quando o Brasil enfrentou uma crise hídrica muito forte. E por uma série de problemas de mismanagement, a gente chegou numa situação, mais ou menos em abril de 2001, em que se descobriu que não tinha água para fazer as hidrelétricas funcionarem. E, portanto, o Brasil ia ter que cortar drasticamente seu consumo de energia. Nós cortar energia não é a mesma coisa que salvar vidas. Mas o fato é o seguinte: primeira reação, eu me lembro muito bem, começou aquele zoom, zoom, zoom em Brasília, que ia ter uma reunião do Conselho de Política Energética, uma coisa assim, que iam se discutir os planos. E os planos, basicamente lá trazidos pelos especialistas, eram 2 opções. Assim, você podia ter 6 horas de corte de luz à noite, ou 4 horas, uma coisa assim, ou você podia ter 2 cortes de 3 horas, metade durante a tarde, metade durante a noite. Bom, faz sentido, você diminuir o uso da luz. Agora, as consequências para a sociedade, não estou nem falando para a economia, mas para a sociedade, para a segurança pública, para tudo, para a vida das pessoas, era dramática, tá certo? E, na época, como tinha uma interação boa da equipe econômica com o presidente da República, tinha na área de energia algumas pessoas que tinham relacionamento, se suspendeu isso. Se começou uma discussão com os especialistas, se trouxe outros especialistas, e chegou a uma série de soluções que eu não vou entrar aqui, mas que você fez uma coisa que hoje está sendo chamada aí num desses artigos do New York Times que está circulando aí na internet, do Friedman, é uma intervenção cirúrgica, uma atuação cirúrgica, no qual se conseguiu reduzir nos meses seguintes a demanda de energia. Ali era um estoque, então também havia esse entendimento que não preciso diminuir hoje, eu preciso aguentar até o final do ano. Se diminui em 20%, não faltou luz dia nenhum, não faltou luz noite nenhuma, o PIB diminuiu, mas, na verdade, teve um crescimento até positivo, teve acho que 1% de crescimento do PIB naquele ano, e teve o governo que se mexeu, fez milhões de coisas, criou mercados, a gente foi atrás das grandes empresas e tal. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que pensar em soluções que não sejam draconianas, no sentido da palavra. O seu Drácon era um cara sensacional, mas eu sou muito mais do lado do solo do que do lado do Drácon. Então, a gente tem que ter coisas que permitam algum tipo
de solução, apesar de todos os desafios, apesar de todas as faltas de coisas que tem no Brasil. A gente não vai produzir testes da noite para o dia. A gente não vai produzir ventiladores da noite para o dia. Apesar de que, por exemplo, a Firjan, no Rio de Janeiro, está trabalhando seriamente para ir atrás das empresas, se organizar, ver o que é possível, pelo menos conseguir luva, pelo menos conseguir máscara, prioritariamente para o pessoal de saúde, mas depois também para a população. Eu tenho comentado, assim, até a gente não quer incentivar que as pessoas saiam na rua à toa, mas, por exemplo, tem aí na internet a mascarinha que você põe um pedaço de plástico no rosto e com isso você cria aquele shieldzinho. A Firjan está querendo fazer shield de verdade para o pessoal da saúde. Mas se você tiver que sair, não adianta ter um shield de plástico que você fez com alguma outra coisa. Teve uma senhora que estava fazendo aí com uma garrafa de PET. Eu acho que as autoridades têm que olhar para isso. Não adianta a autoridade dizer, como é que se diz? Máscara não adianta. Não adianta ter soluções que a gente põe todo o peso em cima das pessoas e depois também quer que o governo vai resolver tudo distribuindo dinheiro por helicóptero, principalmente quando a gente sabe que as pessoas que vão mais sentir falta são aquelas que têm relações informais. Tem muita gente que trabalha de maneira informal, que não é do Bolsa Família, que não está em nenhum registro dos mais necessitados. Dizer confinamento, uma coisa é confinamento numa casa bacana, numa AP bacana, outra coisa é confinamento na favela, onde inclusive tem uma opção de outros doentes juntos. Então, acho que a gente precisa ter uma discussão muito forte no ponto da epidemiologia para entender o que dá para fazer. Quando a gente olha alguns países, tem soluções que não são exatamente fáceis, mas a gente não pode sair de partida e dizer que não dá para fazer. Assim, como que eu posso medir a temperatura das pessoas na rua? Como que eu posso pegar as indústrias brasileiras e começar a produzir aqueles portais de temperatura? Própria história de ventiladores. Então, eu estou aqui, quer dizer, não estou no Rio, mas acompanho o Rio de Janeiro. Eu não ouvi as autoridades falarem nada sobre determinação que, olha, vai ser o hospital A, B, C ou D que são especializados nisso. Ora, o maior problema desse vírus é como ele é fácil de transmitir. Se eu não sei para que hospital que eu vou no mais próximo, que eu acho, cria-se uma confusão generalizada. Então, eu estou sentindo falta de assim, organização básica desse tipo de serviço. Lá em São Paulo, eu acho que está muito bem feito lá o que o Dória está fazendo, fazer um big hospital de campanha. No Rio de Janeiro tem o Maracanãzinho, em cada cidade tem um local. Então, pensar nessas coisas básicas, pensar em serviços de triagem, me parece ser fundamental, até porque a gente já viu que o negócio tem um efeito muito grave em pessoas, em grupos particulares. Não adianta mandar todo mundo ficar em casa em que eu misturo jovem com velho, com coisa, ele não vai resolver nada. Sendo que já se descobriu também que a própria política de confinamento é uma política que não tem exatamente esse um dia de amanhã. Eu consegui atrasar, mas depois de 2 semanas eu faço o quê? Se as pessoas voltarem a sair na rua, elas vão voltar a ser contaminadas. Elas vão ficar trancadas até ter uma vacina daqui a 6 meses. Então, eu acho que a gente tem que ter uma conversa muito séria em relação a isso, porque senão as consequências para a população vão ser gravíssimas. Ninguém quer que morra 1% da população, ninguém quer que morra 2%, ninguém quer que morra 7%. E ninguém sabe se a real taxa de mortes é 1%, é 2% ou é 10%. Assim, só para ter uma ideia, na Itália, se você pensar a distribuição da Itália, morrem 60 mil pessoas por mês. Bom, morreram 3 mil, 5 mil, 7 mil idosos na Itália, muitos dos quais já tinham outras doenças. A gente tem que focar em proteger esse grupo. O confinamento é a única forma de se fazer isso, e por quanto tempo? Porque o vírus não vai desaparecer, não é dizer assim, eu estou numa ilha, se eu não der nenhum hospedeiro, tudo bem, é um sistema fechado. No mundo não é um sistema fechado, já tem gente lá, estava vendo hoje de tarde o negócio na França,
Joaquim. Sugestão do cara, eu vou parar agora. A sugestão do cara é fechar as fronteiras. Se fechou as fronteiras, não tem mais comércio de nada. Então, eu estou chamando a atenção isso, porque não há solução milagrosa para a economia. A gente teve uma ação boa do Banco Central, está empurrando as dívidas, ajuda, não vai resolver. A gente teve uma mudança, uma MP hoje do trabalho, resolveu algumas coisas, criou outros problemas, porque deu a impressão que você pode demitir qualquer pessoa por 4 meses e não pagar salário. Eu vou pagar o FGTS. Tudo isso cobre 50% da população. Tem outros 50% que eu tenho que pensar, se a gente for passar 3 semanas, 5 semanas, eu vou ter que pensar como é que eu vou ter abastecimento, como é que eu vou ter as coisas funcionando para ela. Então, é indissolúvel a discussão de qual é a estratégia de saúde com a estratégia econômica. Certo. Muito obrigada, Joaquim.